Louvado seja o Altíssimo Yahweh. Meus amigos, povo de toda a terra, aonde quer que chegue a minha voz, que seja ouvida, porque o que eu tenho para falar para vocês não faz distinção de pessoas, né? Não tem esse negócio de falar para um ou para outro, é para todo mundo, todos que querem ouvir, todos. Agora aqueles que condenar, não tem problema, porque isso aí é tudo. Minha memória é tão tranquila, eu sou tão tranquilo, sou tão conformado, que as críticas é bem-vinda. As críticas são bem-vindas por quê? Porque a gente vai perceber mais ainda como que tem gente estranha convivendo com a gente aqui embaixo, nesse lugar infernal, nesse lugar, esse mundo inferior que vivemos, onde Satanás está em toda parte. Estou fazendo esse vídeo aqui trancadinho no meu quarto. Agora deve ser o quê? 9 horas da manhã do dia 24 de março de 2023. E esse vídeo é inédito, irmão, é inédito, porque tem que ser um vídeo muito bem explicadinho, e vocês têm que prestarem muita atenção no que eu vou falar, para não confundirem, e para não deixar o opositor confundir a mente de vocês. Eu vou começar com uma espécie de parábola, irmãos. Irmãos que eu digo é meus irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Estou falando irmão de religião, não. E olha só o que eu acabei de dizer. Mesmo pai é pai, sempre pai é sempre pai, sempre será pai. Não importa o nome do pai. O que importa é que você tem um pai. O seu pai é tudo para você. O seu pai te dá comida, te dá o alimento desde quando você nasceu até o dia que você abandona a casa. Então é o seu pai. Você abandonou sua casa, ele continua sendo seu pai. Você foi preso, fez uma coisa errada, ele continua sendo seu pai. Você se casou e mudou, é seu pai. Você é um ótimo filho, ele é seu pai. Pai. Quando meu filho me chama de pai, ainda mais o meu filho, que meus filhos que me fala meu pai. Sempre quando eles contam algum caso para os parentes, para alguém, para os colegas, eles falam, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Então meu pai, eu sinto um prazer imenso, um prazer muito grande por ser chamado de pai, por eu ser pai. Eu, quando sou reconhecido como pai, sou chamado de pai, eu fico tão contente, que eu paro para pensar e falo, meu pai, quem diria que eu ia ter um filho, 2 filhos com saúde, deste tamanho, que são altos, me chamando de pai, e eu sendo o que sou, nada. Então isso é muito importante para mim. Nós aqui embaixo, todo ser humano são ovelhas perdidas. Então, quando nós encontramos nosso Pai, nós ficamos muito tranquilos, descansamos na sombra do Onipotente, porque o nosso Pai para nós é tudo. O nosso Pai para nós é tudo que precisamos, é você ter um Pai. Cada um tem um Pai. E o Pai que eu tenho, que eu tinha, que foi embora, foi descansar, acredito eu, né? Porque ele sempre foi um bom pai, sempre foi honesto, trabalhador mesmo, uma pessoa muito boa, meu pai, esse era meu pai aqui embaixo. Então, como eu disse, eu tenho muito prazer, ou melhor, eu tinha muito prazer em chamá-lo de pai, e ele tinha muito prazer em mim, porque eu chamava ele de pai. Raras vezes, muito difícil, eu nem me lembro de eu chamar ele de Cabral. O nome dele era Manuel Cabral. Eu não me lembro de chamar ele, ô, seu Manuel Cabral,
Eu devo ter chamado sim. Agora minha memória despertou, acho que chamei sim algumas vezes. Mas não tem lugar melhor para se viver como a casa do teu pai, a casa da tua mãe. Então você visita todos os parentes, mas quando você vai na casa do teu pai, na casa da sua mãe, é outra coisa. Ali está tudo o que você precisa. Você encontra na casa do seu pai e na casa da sua mãe. Hoje, como eu não tenho mais o meu pai e minha mãe, então eu sinto muita falta. Porque todos que perdem seu pai, sua mãe, ele fica muito triste, muito triste. Porque aqueles que cuidaram de você desde bebezinho até hoje, até a idade que você tem, e depois eles vão embora, você fica muito triste, porque fazem muita falta. Então, adoro chamar meu pai de pai, e eu gosto muito quando meus filhos me chamam de pai. Eles me chamam de pai, me parece que eles nunca me chamaram pelo nome, por Carlos Alberto Cabral, nunca, só me chamam de pai. Eu tenho muito prazer. Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? Para que picuinha? Para que picuinha? Isso é tudo obra satânica. Isso é tudo maligno. Ontem eu fiz um texto baseado em confiança no Pai. Para quê? Por que o mundo confia no Pai? Só se vê as pessoas aí falando, eu confio em Deus. Outros falam, eu confio em Jeová. Eu confio em algo. Essa palavra confiança, me parece, irmão, me parece que é igual amor, que veio de Roma. O amor para mim, esse amor terreno aqui é maligno. Você vê que, como eu estou falando para todo o povo que eu ouvi, não estou falando para nada de irmandade, que eu não pertenço a irmandade nenhuma, eu sou livre, leve e solto, né? Isso que eles falam. Então, cada um tem o seu Pai, cada um tem o seu Deus, cada um tem o seu Yahweh, cada um tem o seu Jeová. O que importa para o povo de toda a terra é que todos os nomes citados estão se referindo, esse povo estão se referindo ao Altíssimo, aquele que mora nas alturas, que fez os céus, a terra, a fonte das águas, onipotente, onipresente, onisciente. Mas Satanás, o Rassatã, Satanás são todo ser terreno é Satanás. Então Rassatã enche a cabeça do povo, encheu e continua enchendo a cabeça do povo. Vocês estão vendo aí a bagunça que está dando. Um homem quer obrigar outro a escrever o nome de algo com 2 R. Que é isso, gente? Olha que ponto que nós chegamos. Olha como é que a Satã dá rasteira em todo mundo, e toda hora e todo momento. Meus irmãos, nenhum selo ainda foi aberto. O entendimento genuíno não chegou na mente do ser humano, ainda não. O ser humano continua sendo lixo, porcaria. Nós continuamos sem entendimento. Agora há pouco, citei até agora o Pai terreno. Agora, o meu pai, ele sempre me ouviu. Ele sempre cuidou de mim. Quando eu bebia aí pelos cantos, aí que eu era cachaceiro, eu tinha carro bom. Eu andava por esse mundo, nas festas, nas farras, mas a cada final de noite eu pedia ao Pai que me perdoasse, que me tirasse dessa vida, porque isso aqui não presta. Você nunca está satisfeito, você sai de um lugar e vai para o outro. Quando você dorme, já dorme pensando onde que vai ter outra festa. No outro dia você está passando mal, mas daí a pouco você está querendo saber de outra festa. Para você ir, baile, farra. E daqui a pouco chega um amigo te chamando para tomar uma cervejinha. Mijo de Satanás, mijo de Rassatã.
Então o mundo anda enrolado, anda perdido a cada dia. Agora, eu tenho certeza absoluta que muitos que acham que sabem o nome verdadeiro do Pai, que tem que ser Yahweh com 2 R, vão me chamar de herege, vão falar que eu estou maluco, vão falar que eu estou querendo pôr coisa na cabeça do povo, mas vocês são minoria, porque são 8 bilhões de ser humano, né? E os poucos que estão se levantando aí contra a minha pessoa, contra esse ser que habita aqui dentro, né? Que é o melhor dizendo assim, é pouquinho, não faz nem diferença. São os pobres coitados, um pessoal que ainda não entenderam nada ainda, nada. Então nós devemos aprender. Ontem eu fiz um texto citando que eu sou um transmissor. Então quando você assume o que é, você põe mais responsabilidade, então sua mente se abre mais e mais. Agora aqueles que não assumem, porque não é. Só sabe levantar falso testemunho. Eu vi um vídeo pequenininho hoje, de um irmão dizendo que as pessoas chamam ele de Satanás, chamam de demônio, xingam de tudo quanto é nome. E vocês não escutaram nada disso. Tenho certeza absoluta, porque eu não escutei. Até hoje eu não ouvi ninguém chamar esse cidadão de demônio, de Satanás, disso e daquilo. E vocês também não, só que vocês já assinam embaixo e começam a apoiar. Isso é mal, pessoal. Isso é mal, isso é terrível, isso vem do maligno. Abre os olhos de vocês, acordam. Eu estou fazendo meu vídeo aqui no escuro, aqui. Eu gosto de fazer vídeo no escuro, porque aqui eu estou quietinho, sozinho. E o Altíssimo está aqui percebendo tudo. O mensageiro do Altíssimo sabe todas as coisas. A gente fala o Altíssimo está aqui, não, porque o Altíssimo é fogo puro. Vim aqui, eu sou o primeiro a derreter. Mas os mensageiros estão aqui ouvindo. Então, meus amigos de todo o planeta, aquele que está ouvindo, meu Pai está nas alturas. Quando eu faço, eu dobro meu joelho, clamo o Pai Altíssimo, clamo meu Pai para trazer reforço para mim, trazer energias para mim, trazer entendimento para mim. Eu não clamo o seu nome, eu clamo o meu Pai, porque Ele é meu Pai, o meu Pai me ouve. Assim como eu estava sentado na minha sala conversando com meu pai, todo o tempo era: meu pai, como é que é isso? Meu pai, eu vou fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Eu não falava o nome dele. Então, eu clamo meu pai, o meu pai me ensina, meu pai me mostra, meu pai me socorre, meu pai me dá a mão, meu pai me levanta. Então, esse é o meu pai. Esse é o verdadeiro Pai. Estou dizendo isso porque armaram uma cilada para o ser humano, dizendo que aquele que invocar o nome do será salvo. Então, hoje eu acredito que não faz tanta diferença, que do jeito que eu estou vendo o andar da carruagem, para onde que o ser humano está sendo levado, eu vejo que isso aí foi mais uma cilada de Rassatã para desviar o povo do Altíssimo, do Pai, do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai. Aqueles que estão lá nos bancos das igrejas, aquele povo que estão sentadinho lá, com toda a fé deles lá, com todo o entendimento deles, e preso no sistema, eles estão com mais entendimento do que esse povo que fica com picuinha por causa de nome de pai, por causa de homem, por causa de trono, por causa daquele que com certeza fala a verdade também,
muitas verdades, nem todas, mas muitas verdades. Então, porque agora os cegos, os surdos, acham que tudo é verdade, porque estão cegos e surdos. Está escrito, Deus dá cego sobre o seu povo, está cegando vocês também. Entenderam? Porque se vocês forem analisar, muitas coisas que é dito por qualquer um terreno, muitas das coisas não procede. Porque a mente é aberta e aonde tem o mensageiro do Altíssimo, tem o mensageiro de Satanás. E pelo homem ser fraco, ele transmite mensagem de Satanás achando que é do Altíssimo. Porque ninguém é perfeito. Você lembra o que o Yahushua falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Está lá na Bíblia. Para trás de mim, Satanás. Falou para Pedro. Estão entendendo? Então, meus amigos, meus queridos, temos que prestar muita atenção, porque as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo, e o Altíssimo Yahweh, ele é, antes de tudo, Pai, 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 Pai. Você vê que ele falou uma vez para Abraão, Abraão, os teus filhos serão incontáveis. Então, filhos, se falou filhos, porque Abraão seria pai. Então, pai é a palavra que permanece sempre, 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 sempre. Eu não troco este nome pai por nome nenhum. Entendeu? Pai é o nome. Pai é o nome sublime, é o nome que todos devem adorar. Porque todos querem ter um pai. Estou falando de pai. Não estou falando desse cidadão que faz filho e fala que é pai. Estou falando de pai. O verdadeiro pai, ele perde a sua mão pelo seu filho. Ele dá a vida pelo filho. Ele até mata pelo filho. Esse é o pai. É o pai que te dá vida, que te dá entendimento, te dá sabedoria, te dá tudo. Te dá salvação. Esse é o seu pai. Então, olha só a palavra que eu falei, pai. Eu não falei, esse é o seu Jeová, esse é o seu Deus, esse é o seu Yahweh, esse é seu pai. É o seu pai que devemos, é o seu pai que você deve procurar. É o meu pai que eu devo procurar. Eu não devo ficar procurando nomes. Porque em Atos, me veio na mente agora que eu não tinha pensado nisso há pouco. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito, nenhum nome dado entre os homens salva. Nenhum nome dado entre os homens salva. Eu, até há poucos minutinhos, eu estava pensando, né? Tinha na minha mente. Porque no caso, Jesus foi dado pelo homem. Esse nome foi dado pelo homem. Não foi dado pelo Altíssimo, né? Mas sabemos que o nome não é Jesus, é Yahweh. Então, meus amigos, eu estou pensando, agora estou recebendo entendimento. Nenhum nome dado entre os homens salva, porque nome não salva. É isso, nome não salva. O que salva é o Pai, o seu Pai. Quando eu era pequeno, garoto, eu ia na mercearia, na venda, e eu chegava lá para comprar alguma coisa. As pessoas me atendiam e falavam, é para anotar o nome do seu pai? É, anote o nome do meu pai. Então, eles colocava lá, Manuel Cabral. Então, você saber o nome do pai, você sabe que você não é um bastardo. Você tem um pai, e ele se chama Yahweh. Você não é um filho bastardo, você sabe o nome dele. Mas é o seu pai que te salva de todas as agonias, de todas as tribulações, de todas as aflições, todos os problemas. Quem te salva é o seu pai.
Estão entendendo? Então, hoje, penso eu, Moisés quando falou para Faraó, se não me falha a memória, que perguntou para ele, quem é que mandou você? Ele falou, eu sou. Por que ele disse eu sou? Porque eu, quando ia no mercado comprar em nome do meu pai, eu era bem entendido. Então, eu sou o meu pai. É como se eu fosse o meu pai. Eu estava comprando em nome do meu pai. Eu falava, eu sou como meu pai. Então, anota, eles anotavam. Então, Moisés falou, eu sou é o nome do meu pai. Porque Moisés também era digno de receber o nome do pai. Então é por isso que ele diz, eu sou. Entenderam? Não entenderam? Muitos entenderam. Mas esses que não entenderam, sabem muito bem com quem eu estou falando. Agora, eu sou, quer dizer que se o pai está em mim e eu estou no pai, eu sou. O pai, o nome dele é eu sou. Todos os outros nomes que vocês sabem. Não precisa ficar citando e nem eu vou lembrar de citar agora. Mas ele, o seu pai, quer te salvar. O Messias falou, vai para o teu quarto, abra a porta. Ou melhor, fecha a porta do teu quarto. Né? Ora em segredo que o teu pai vai te ouvir. O teu pai vai te ouvir. Entendeu? Então, quando você fecha a tua mente para o mundo e busca as energias do Altíssimo, o seu pai vai te ouvir. Não é o nome que vai te ouvir, é o seu pai. Então, essa palavra pai é a palavra mais importante de todas as palavras. Pai, meu pai. Meu pai me sustenta, meu pai é meu alimento. Meu pai é meu caminhar, meu pai é meu levantar, meu pai é meu sentar, meu pai é o meu falar, meu pai é o meu alimentar, meu pai é o meu tudo. Então, esse é o meu pai, o verdadeiro pai, o pai de todas as nações, o pai de todos os seres que estão aqui ao redor. E é pai também daqueles que estão ao derredor. Porque não há um ser vivente que não seja filho do Altíssimo, o Ser Supremo. Aquele que faz o que quer agora, a hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Porque ele não tem tempo para nada, ele não tem hora para nada e ele não tem nada, não existe obstáculo para ele. Então nós somos muito pequenininhos para ficarmos de picuinha, falando bobagens. A vida é curtinha, pessoal. Vamos abrir nossos olhos, vamos buscar o Pai, o Altíssimo, que está lá nas alturas. Tá bom? Forte abraço para todos. E que o Altíssimo Yahweh nos abençoe sempre. Porque todo aquele que busca o Pai tem entendimento para saber que ele tem um Pai. Um Pai. E o que importa é você saber que você tem um Pai, que você não é filho bastardo. Esse sim é uma ovelha perdida que está sendo encontrada. Nomes são só nomes. Entendeu? Há pouco tempo eu fiz um vídeo. Eu quase nem me lembro que me chamo Carlos Alberto Cabral. Porque eu não sei meu nome. Esse nome foi dado aqui na Terra. Mas eu não sei meu nome, porque eu não sou da agora. Eu já tenho, eu não sabia, conforme o cântico do nosso querido irmão aí. Eu não sabia que antes de nascer eu já existia. Um abraço para todo mundo, que o Altíssimo nos abençoe sempre, que assim seja.